de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém. Podeis assentar. Eu quero já antecipar, de vez em quando eu ainda estou tossindo um pouquinho. A gripe já foi embora, mas a tosse ainda ficou um pequeno resquício. Às vezes eu dá ânsia de vontade de tossir. E eu vou procurar, quero agradecer aqui ao pastor Carlinhos pela oportunidade de estar aqui esses dias, pelo convite de estar. A gente vai ser bem direto e simples com a igreja em relação ao assunto. Nós vamos falar sobre a igreja e o arrebatamento, a igreja e a volta de Jesus. É um assunto, para mim, em termos de vida cristã, é o assunto mais importante que existe. É o mais importante para a igreja do Senhor. É o mais atual, porque devido a tudo que vem acontecendo e a tudo que já aconteceu em termos de sinais, eu não espero outra coisa. Não estou esperando Jesus para amanhã, não. Eu estou esperando Jesus hoje, agora. Estou esperando Ele agora. Não estou esperando para daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Não, Senhor. Eu estou esperando Jesus agora. E se Ele vier agora, eu tenho certeza que eu vou embora com Ele, eu vou ir para lá. Então, eu não estou pregando para aqui, é uma prevenção para nós. Eu durmo pensando em volta de Jesus, levanto, caminho pensando que Jesus vai voltar. E se Ele não voltar, eu vou ao encontro dEle. Ainda é melhor ainda. Tomara que isso aconteça. Eu só não quero é perder a minha salvação. Só isso que eu não quero. O resto, eu abro mão de qualquer coisa. Então, devido à grande importância e, vamos dizer assim, a grande despreocupação dos chamados crentes, hoje é muito grande. E os discípulos, eles fizeram uma pergunta para ele, mostraram para Jesus a estrutura de um templo, você conhece a história, que está escrita aqui. E Jesus falou com eles, não vai ficar nem uma pedra aí que vai cair, vai derrubar tudo, vai cair tudo. E aí, não deu muita coisa, que tinha muita gente, e depois Jesus saiu particular no Monte das Oliveiras. Eles perguntaram para Jesus, 3 coisas perguntaram para Jesus. Verso 3, que eu comecei a ler, diz assim, diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal? Quando serão essas coisas? Quando é que o templo ia ser destruído? Segunda pergunta, que sinal haverá da sua vinda? E depois ele perguntou assim, quando será o fim do mundo? 3 coisas que perguntaram. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, respondeu essas perguntas para os discípulos. Então, tem muita gente que pensa que o arrebatamento da igreja é o fim do mundo. Não tem não. E já, escatologicamente, eu vou dizer para os irmãos que depois, vamos dizer que a igreja seja arrebatada hoje. Nós teríamos ainda, pelo menos dentro da cronologia bíblica que é revelado para nós, teríamos 7 anos de tribulação e mais 1000 anos do reinado de Cristo. Só para vocês entenderem como é que é. Que tem muita gente que, Jesus arrebatou a igreja, acabou. Não, acabou não. Ainda tem uma dispensação, que nós estamos na dispensação da graça. Vocês estão vendo no último versículo aqui, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá do fim. Nós não estamos pregando o evangelho do reino, nós estamos pregando o evangelho da graça. O evangelho do reino será pregado no milênio. Hoje nós pregamos o evangelho da graça. Quando pregar o evangelho do reino, acabar o reino milenial, aí vem o fim. Mas, por enquanto, nós estamos chamando de dispensação da graça. Quando é que ela começou? É aí que está o detalhe, que é chamada também de dispensação da igreja. É o período da igreja. A igreja, todo mundo sabe que ela se tornou visível no dia de Pentecostes. Mas a dispensação da graça, a salvação chegou aos gentios, após a crucificação de Jesus. João escreveu, veio para o que era seus. Os seus não receberam, mas a tantos quantos receberam, deles o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Dentro da questão de arrebatamento, tem muita gente que mistura. Coloca Israel e igreja
dentro do mesmo recipiente, não cabe. Deus tem, já eu disse aqui anteriormente, nos cultos que teve aqui, que Deus trata com Israel de uma maneira, e Deus trata com a igreja de outra maneira. Tanto é que Israel, temporariamente, foi desligado. E o jambuzeiro entrou, que somos nós, lá na videira. Mas quando o jambuzeiro for tirado de novo para estar com o Senhor Jesus, Israel é enxertado de novo. É por isso que eu não vou falar muito de Israel aqui hoje. Embora Israel hoje seja, vamos dizer assim, o relógio do mundo hoje é Israel. Eu disse aqui na semana passada que muita gente está preocupada com o Papa. Quem é Papa? Roma nunca foi termômetro de igreja, não. O termômetro de igreja é a igreja, é Israel e igreja, e Jesus. Então tem tanta coisa sendo divulgada aí, não preocupa com isso não. Preocupa em estar com a sua vida no altar de Deus, santificado, preparado, porque a qualquer hora Jesus vai aparecer nas nuvens, ninguém vai ver, mas Ele vai vir buscar a sua igreja. Tanto é que a vida de Jesus ela é dividida em duas fases. Para a igreja, Ele vem até nas nuvens, e ninguém vai ver, o mundo não vai ver. Tanto é que a palavra arrebatamento é tirado rapidamente, ou tem umas traduções que é tirado com violência, quer dizer, tirado rápido. Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, diz que é num abrir e fechar de olhos. Então não dá tempo para nada, porque a pessoa que está esperando o arrebatamento, não vai dar tempo para preparar, não vai dar tempo para pedir perdão, o outro se estiver com raiva do outro, se estiver magoado com o outro, se tiver brigado o filho com o pai com o filho, a esposa com a esposa, não vai dar tempo para nada. É por isso que nós temos que estar prontos, preparados, santificados, livres para esse momento, para que esse dia não nos pegue de surpresa. E hoje nós estamos vivendo uma geração, eu estou com mais de 50 anos que eu aceitei Jesus, já passando de 50, que eu fui batizado, tem um pouquinho mais, porque eu aceitei Jesus, não batizei no mesmo ano. Quando eu aceitei Jesus, já se pregava veementemente a volta de Jesus. Já se pregava o arrebatamento da igreja. Você me pergunta, pastor, você não desanimou? Não, muito pelo contrário. Eu estou muito mais aceso do que no primeiro dia. Eu estou muito mais preocupado do que no primeiro dia. Se naqueles dias a coisa não estava com tanta dificuldade como está hoje, hoje eu estou mais preparado, mais atento, mais vigilante, procurando santificar mais a minha vida pela palavra. Não estou brincando de ser crente, né? Eu não estou brincando disso. Então, Jesus chamou e respondeu isso aqui. E Jesus começou a responder e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ah, é possível ser enganado? É. Existe uma coisa hoje que nós temos que tomar cuidado com o sistema que nós estamos nele. O sistema que rege o mundo. Nada é tão envolvente e destrutivo para a vida do cristão do que o sistema que aí está. Ele é anti-Deus. E o próprio falou que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então não tem nada com o mundo, eu tenho com Jesus. E a igreja foi chamada para fora do mundo. Justamente um povo especial. Pedro falou que é um povo zeloso, especial, de boas obras. E nós temos que tomar cuidado para nós não ser envolvidos pelo sistema. Quando nós somos envolvidos pelo sistema, nós somos engolidos por ele. E perdemos o principal da vida cristã, que é a presença de Deus. Eu quero ressaltar outra coisa que eu falei aqui também na primeira vez. Vamos desassociar uma coisa aqui. Desassociar uma coisa aqui. Aperta-nos. Vamos desassociar denominação religiosa de igreja de Jesus. Embora dentre as igrejas, dentre as denominações religiosas, está a igreja do Senhor. Haja vista, eu não sei, tem alguém aqui que sabe qual é o nome da igreja de Jesus? Eu não sei. Eu sei que ele falou assim, a minha igreja. E ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então, durante os anos, tem tentado parar a igreja, tem tentado pisar, tem tentado impedir, tem perseguido, matar, adiantou. A igreja está aqui glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Então, não tem jeito. Agora, aqui na Assembleia de Deus, tem igreja de Jesus? Tem.
Aí você pergunta, é todo mundo que está lá escrito no livro da vida? Ah, eu não sei. Aí é cada um, a consciência de cada um. Romanos 8,16, você tem que ter essa certeza lá. E você fala, por que eu tenho certeza? Porque lá está escrito em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E é por isso que eu tenho essa certeza. E a Bíblia muito se diz assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito. Então a garantia sua e minha de arrebatamento, eu vou logo entrando no assunto, é você ter o Espírito Santo na sua vida. Há duas coisas que a Bíblia fala, que ele é o selo e ele é o penhor. O pastor Carlinhos, durante os anos, mexeu com isso, eu mexi muito tempo. Eu pensei, eu vou penhorar, tem um penhor, quer dizer, você tem uma garantia. Ah, você quer isso, você tem que penhorar alguma coisa aqui para você ter essa garantia. A garantia da nossa salvação, sabe o que é? É o Espírito Santo. Diz que ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia. Ele é a garantia. Ele é o selo que Jesus te marcou e me marcou. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo não está fora de nós, ele está dentro do crente, cujo nome está escrito no livro da vida. E eu te pergunto, o seu nome está escrito lá? Seu nome está lá, você tem certeza que o seu nome está escrito lá? Eu digo, volto a dizer, ter o nome arrolado no rol de membro da Assembleia de Deus, tem mais de 50 anos que o meu nome está arrolado aqui. Tem mais de 50 anos que eu sou membro desta igreja. Mas o mais importante que ter meu nome aqui é meu nome escrito no céu. A minha garantia é lá. E eu chego lá, não vou dar carteirada em Deus, não. Sou membro da igreja. Eu sou pastor da igreja, não. Não adianta dar carteirada lá, não. Deus vai falar assim, deixa eu ver como é que está aí dentro do seu coração. Quem é que está aí dentro aí? Deixa eu ver aí. Então tem muita gente que está enganado com isso. E eu sempre digo o seguinte, eu friso muito isso, que tem muita gente, quando você aperta na palavra, pessoal, o pastor está pegando pesado demais, não sei o quê, eu não vou ficar aqui não. E tem muita gente que fala assim, eu vou para outra igreja, mas não adianta trocar de igreja, se não mudar de atitude, não. Igreja, qual denominação religiosa, nenhuma é legal no Deus do céu. Mas se você tiver com o Espírito Santo dentro de você, servindo a Deus, aonde você estiver, está garantida a sua salvação. Está garantido. Então, hoje, esse advento da mídia, essas coisas por aí, e tem tanto pregador falando tanta asneira, abrindo porta onde não tem, abrindo caminho onde não dá nem para ele passar, estão abrindo. E Jesus falou assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Vou entrar já num assunto bem, devido ao tempo, eu não vou. Existe uma coisa que tem sido pregada, que é muito perigoso, é um terreno muito perigoso. Alguém diz, preocupa não. Se você não subir, esse é um dos enganos que está sendo ensinado. Quando eu falo acautelar, é um dos enganos. Preocupa não. Se você não subir agora, você vai ter uma segunda chance. Preocupa não. Olha, eu não sei onde é que está escrito isso na Bíblia. Eu nunca achei. E olha que eu já estudei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse algumas vezes, estou estudando de novo. Estou lendo, não, estou estudando a Bíblia de novo. Mas tem um punhado de gente ensinando esse troço aí para os crentes que já não estão assim, com a qualidade espiritual muito boa, nada. Ensinando o crente a prevaricar que nada. Se eu não subir agora, eu subo depois. E ainda fala outra asneira. Se eu não for salvo agora, eu vou ser salvo pelo meu próprio sangue. Quer dizer que o sangue de Jesus então não prestou também, não? Se não foi salvo, o sangue de Jesus não foi suficiente, depois o meu sangue sujo, meu sangue imundo, cheio de pecado, vai me salvar, vai me levar para o céu depois. É um dos maiores absurdos, irmãos, uma das maiores heresias que estão sendo ensinadas. A Bíblia diz assim, é um Apocalipse, bem-aventurado e santo é aquele e aquela também que tem parte na primeira ressurreição. Eu vou falar sobre isso um pouquinho aqui. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Porque quem morreu, salvo desde Adão para cá, vai ressuscitar. É que faz parte da primeira ressurreição. E os vivos serão transformados
conforme 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, nós vamos ler depois. Então, não tem margem. Deixa eu só explicar isso aqui. Só para vocês, eu vou mexer um pouquinho em Israel, para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso aqui. Israel rejeitou Jesus. O que era para Israel fazer, a igreja tem que fazer. É que eu falei semana passada sobre missão e responsabilidade da igreja. Nós entramos no lugar de Israel por um período de tempo, por um pequeno período de tempo. E esse período de tempo que a igreja está no lugar de Israel, no nosso calendário, já passou 2000 anos. Mas a Bíblia, vocês já leram na Bíblia que diz que a porta da graça ela vai fechar? Vocês já leram? Já viram isso na Bíblia? Exatamente essa. Nós estamos no tempo da dispensação da graça. Ela vai fechar. Já leram a palavra das 10 virgens, Mateus capítulo 25? E tendo eles entrado para as bodas, fez o quê? Fechou-se a porta. A porta vai fechar. Tipo assim, aquela de Noé. E Jesus falou assim, sim, foi nos dias de Noé. Assim interessa também nos dias do Filho do Homem. Eu não quero citar nos detalhes. Mas depois que Noé entrou na arca, o que aconteceu? Quem é que fechou a porta? Foi Noé? Foi não. A porta foi lacrada por fora, com Noé lá dentro. De modo que não adiantava Noé, o que coração bom. Não, vou lá, deixar passar. Deus falou, não vai entrar mais ninguém. Teve 120 anos de pregação. Não entrou quem não quis. A palavra foi pregada, foi anunciada que ia vir água, foi anunciado que ia vir um dilúvio. Não creram, não? Então a porta agora está fechada. Só 8 pessoas entrou. 8. Aí vocês vão falar assim, puxa vida, mas que Deus ruim. Ruim nada, Deus é misericordioso. Deus ele é maravilhoso, Ele deu tempo. E como Ele está nos dando tempo. Ele está me dando tempo, Ele está te dando tempo para você preparar a sua vida. Agora tem uma coisa que todo mundo desconhece, Deus é amor, mas Deus é juízo também. Deus é justiça também. E Deus é sério, Deus não brinca não. Deus é tão bom, porque Ele morreu por mim e por você, mas não vai acontecer de novo não. Não vai acontecer de novo não. Então, quando eu falo da severidade, da grandeza que é o arrebatamento da igreja, eu falo também da severidade que vai ser. Cabe a mim tomar cuidado com isso. E não brincar. Porque a Bíblia, como foi no dia de Noé, se a gente olhar a situação hoje, eu estou falando como pastor, dirijo uma igreja, eu coopero aqui com o ministério aqui, ao lado do pastor Carlos aqui, e como os demais pastores dirigem a igreja. Quando a gente olha na questão, não é questão de número que se reúne, mas é questão da qualidade dos crentes. Quando eu falo qualidade, é qualidade espiritual, olhando de acordo com a Bíblia. Não é julgando a vida de ninguém. O pastor agora está julgando. Não, estou julgando a vida de ninguém. Não, estou fazendo uma comparação com a Bíblia. Daquilo que eu preciso de ser em relação à necessidade de ser arrebatado. Se não, eu te pergunto. É uma pergunta, não precisa você responder. Responde só para você. E eu respondo para mim. Digamos que Jesus vem arrebatar a igreja agora. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você vai ou você só vai saber que Jesus arrebatou, não que você vê que aqueles que estavam preparados sumir? É esse que é o problema. Deixa eu contar uma coisa para vocês, isso me aconteceu há muitos anos. Eu tive o privilégio. Foi um dos poucos privilégios. E é por isso que isso não me sai do coração, não sai da mente. E me traz muito temor. Deus me mostrou como seria o arrebatamento. Como será o acontecimento. Que a Bíblia registrou, mas Deus me mostrou literalmente como é que vai ser. Não dá tempo. Diz a Bíblia que ninguém sabe se é pela manhã, se é meia-noite, se é o cantar do galo. É verdade, ninguém sabe. E às vezes fica despreocupado. Mas Deus me mostrou isso como isso seria. E é lógico que isso foi tipo uma visão que eu tive. E vou te falar. Dá para entender 1 Coríntios capítulo 15, ele falou assim, eis que nos diga um mistério, no abrir e fechar de olhos, ao soar,
da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Eu estava, Deus me fez e estava deitado, e de repente veio uma luz, uma coisa tão forte, eu nunca vi igual na minha vida. Vocês pensam num clarão. Você já viu luz atravessar concreto? Você já viu luz atravessar aço? Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu não vi. Só que essa luz, do jeito que ela veio, ela atravessou laje com o que tinha e veio direto onde eu estava. E no meio da luz veio uma voz, que está registrado na Bíblia também a voz. Está escrito: vinde, bendito de meu Pai. Eu não era, na época, ainda não era batizado com o Espírito Santo ainda. Os irmãos vão entender que já tem um bom tempo. Eu não era, nem pensava de ser pastor. E quando eu ouvi a voz, a casa sumiu. O teto da casa sumiu. E eu fiz isso, eu levantei. Quando eu levantei, de uma alegria, não dá para descrever. A verdade é que não dá. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Uma alegria imensa, quem é batizado sabe disso. Mas não dá para superar, é chamado de êxtase, biblicamente falando. Eu comecei a querer falar, não conseguia falar. Quando eu comecei a querer glorificar a Deus, já não falava mais língua humana. E eu comecei a glorificar a Deus na língua, possivelmente uma língua celestial, uma linguagem celestial. De tão glorioso que é a situação. Foi uma experiência que me marcou, como seria, os detalhes, não dá tempo, o que eu falei, não dá tempo para preparar, não dá tempo, olha, deixa eu ir ali, aquelas vídeos, deixa eu ali comprar azeite. Não dá tempo não, faz agora. Se você tem que preparar, prepara agora. Se você tem que buscar, busca agora. Se você tem que consertar, conserta agora. Se você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não dá tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas enganador tem muito, então ensinaram esse negócio aí. Fica tranquilo, se você não subir nessa, você vai depois. Eu quero saber quem é que vai levar. Eu quero saber quem é que vai levar. Porque se nós temos tempo. Então Deus tratou com a igreja, fechou a porta, Deus vai tratar com Israel. O que vai acontecer com o mundo? Bom, e aí até brincaram comigo aqui no curso teológico, devido à questão dessa na grande tribulação, botaram o nome de grande tribulação. Só Jesus na casa, eu estou fora. Mas aí o que vai acontecer com o mundo? O julgamento de Deus sobre o mundo. Deixa eu só mostrar uma coisinha para vocês. Aí abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Não dá tempo para ler muito, mas nós vamos ler alguns versículos, pouco aqui, mas vamos ler. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número, deixa eu situar aqui, que está grifado na Bíblia. Versículo de número. Pode ser, eu vou ler a partir do verso 2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se nós, como dia de Cristo, já estivesse perto. Isso na época de Paulo, de maneira que, ele vai falar do anticristo, e ele vai no verso 5, ele diz assim: não vos lembrais de que essas coisas vos disse quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um, preste atenção nisso aqui, há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vou parar um pouquinho aqui, para
mostrar para vocês o seguinte: tem uma coisa que detém o avanço. O mistério da injustiça já está aí. Mas tem uma coisa que detém o avanço, detém a manifestação do anticristo, enquanto a igreja estiver aqui, e o Espírito Santo estiver na vida dos crentes verdadeiros, cujo nome está escrito no céu, o anticristo não manifesta, mas ele já está operando. Que existe algumas coisas que são divulgadas aí na internet, que a igreja está preparando para o arrebatamento, e o mundo preparando para o anticristo. Mas há uma coisa que detém o Espírito Santo na vida, e quando a igreja sair, ele se manifesta. Então tem muita gente preocupada, é outra coisa que estou ensinando aí. Chip disso, chip daquilo, chip daquilo outro. Irmão, esquece da cabeça que esse trem, não. É a marca da besta. Irmão, deixa eu exagerar aqui, tem uns 200 anos que eu estou ouvindo essa miséria aí. É claro que o anticristo vai fazer uso da tecnologia, é evidente que ele vai fazer uso. Não precisa se preocupar com isso. Eles vão colocar chip, ó. Tem coisa que nós temos aí pior do que chip, que é o nosso CPF. A gente está marcado, essa turma aí sabe mais da vida da gente do que a gente mesmo. Preocupado com isso não, mas uma coisa eu sei, meu nome está escrito lá no livro da vida, eu não tenho marca da besta comigo não. Falaram muitas vezes que esse código de barra aí, vocês devem ter ouvido falar muitas vezes, código de barra é sinal da besta, enjoei de ouvir esse trem aí. Falaram em sinal da besta, aí 666, é o nome daquela coroa, Vicários Filho Dei da coroa do Papa, é o nome 666, mas não tem, irmão, isso tudo é especulação. Eu vou pelo que a Bíblia diz aqui, a Bíblia não falha. A palavra de Deus, ela não mente, só que eu tenho que entendê-la espiritualmente, pedir ajuda ao Espírito Santo, para me compreender, para mim não ser levado pelo engano. Eu disse lá em Bela Vista essa semana, ensinando lá, a semana passada, que eu nunca vi num mundo que nós vivemos com tanta Bíblia e tanto analfabeto de Bíblia igual nós temos. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no iPhone, tem Bíblia. Lá na igreja de Bela Vista, a igreja é relativamente pequena, eu nunca vi o pessoal vai embora, larga a Bíblia dentro da igreja. Olha lá, Bíblia pedida, passa a semana inteira, que às vezes vem na igreja de 8 dias, cadê minha Bíblia, pastor? Não sei se achou, não, pergunta a zeladora lá, se achou. Não lê a Bíblia, como é que vai, irmão? Deixa eu dar um conselho para vocês, sai fora desse negócio de internet. Sai fora desse ensinamento de internet, vai ler Bíblia, vai orar, vai buscar discernimento de Deus, coloca teu joelho no chão, ou vou te falar outra coisa, uma adagem de coloca a tua barba de molho, que Jesus está voltando. Vigia, não brinca não, tem muita gente que vai saber notícia da volta de Jesus com esse aparelhinho ali, não, sumiu aqui, sumiu ali, sumiu aí, ficou, dançou. Ficou. Porque não larga esse troço. Não é que é pecado, é um instrumento que se usar para o bem, glória a Deus. Mas está servindo de destruição para muita gente. Mas muita gente mesmo. Então tem muita coisa que engana. Então tem uma coisa que detém. Sabe o que detém? É o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Se ele estiver aí, você pode até glorificar a Deus, você pode adorar a Deus. Ele está em você, Ele está em mim. É a garantia, é o penhor. Aleluia. Teve alguém que fez uma dinâmica uma vez, botou um punhado de prego numa vasilha e pegou um imã bem potente. Passou por cima, assim será. Deus só vem até nas nuvens. A igreja vai ao encontro dele nos ares. Mas há um que o detém. O que vai acontecer depois? Depois que acontecer, é o julgamento de Deus sobre o mundo. Aí alguém fala assim, tem uma outra expressão que eles usam muito aí. E a igreja que vai ficar? Que igreja? Que igreja que vai ficar? Não tem conhecimento de igreja que vai ficar aqui, não. Pois a igreja foi arrebatada, que igreja que vai ficar aqui? Se ficou aqui, não é igreja, está provado que não é a igreja. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro, ela vai subir com Jesus. Quem ficar aqui não é noiva, não.
Quem ficar aqui não é igreja, não. Ah, pastor, não vai ter segunda ação. Uma segunda ação, sabe para quem que é? É para quem não conhece. É para quem não ouviu. Deus me livre e Deus me guarda se eu ficar aqui. Qual é a desculpa que eu tenho? Qual é a desculpa que eu tenho? Qual é a desculpa que você tem sendo subir no arrebatamento? Conta para Jesus a desculpa. Para mim, não. Porque eu não tenho desculpa para chegar diante de Deus. Ah, Senhor, eu fiquei. Por quê? Por quê o quê? Então, vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Tessalonicenses, vamos andar aqui, só para me mostrar uma coisa para vocês. Então, verso 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor fala, bom, a esse, veja bem, que já acontece hoje, a esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Preste atenção, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Preste atenção. Com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Não é para ser, é para vocês entenderem que quem ficou aqui não vai ser salvo. Porque não receberam o amor da verdade para se ignorar. É o que está acontecendo. Você prega, ensina, entra no ouvido, sai no outro. E ainda sai falando mal, ainda vai metendo o pau. Isso é duro demais. Não sei o quê. Vamos lá. Para que sejam julgados. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E é por isso que vai ficar aqui. E é por isso que quem não se corrigir, fica aqui. Que alguém está achando que o arrebatamento, Deus fala assim, eu vou na igreja uma vez por mês, eu oro de 30 em 30 dias, 5 minutos. Ô, irmão, não é com essas pessoas que Deus tem compromisso. Deixa eu falar, Deus ele é seletivo. Se eu sou seletivo com as coisas, vocês imaginam Deus. Jesus falou assim, nas parábolas do Evangelho de Mateus, eles falam que Deus o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Vocês já leram isso lá? Que arrasta todo tipo de peixe até a praia. Quando chega na praia, faz o quê? Tem uma separação. Pega os peixes bons, põe no cesto. E os outros? Lançados fora. Deus é seletivo, irmão. Não é qualquer um que Ele vai levar. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar no céu. Se nós pegar a íntegra, Hebreus capítulo 12, verso 14, lá vem uma série de admoestação para um povo que tinha convertido o judaísmo ao cristianismo. E o de Hebreus é exatamente isso, uma pregação para alguém que tinha convertido o judaísmo ao cristianismo e está querendo voltar para trás, apostatando da fé. Mas lá em Hebreus 12, 14 está escrito assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês entendem essa palavra ninguém, né? É ninguém mesmo. Pastor, mas aí é pesado demais. O que eu vou fazer? Está escrito, é desse jeito. E Jesus foi incisivo dizer, passarão os céus mas as minhas palavras não hão de... Não vai passar. Vai ser desse jeito. Santo. Todo mundo sabe que é separado. Essa palavra santo, o significado dela é separado. Separado de quê? No nosso caso. Separado do mundo para servir a Deus. Deus nos tirou de lá. O que nós vemos hoje? Em termos da cristandade professa. Uma turma de... Não é cristão, porque o cristão é próximo de Cristo. Crente, esse negócio de crente aí, para mim, essa palavra crente, o que é crente? Aí eu vou lá para Tiago. Até o diabo é crente. Até o diabo, porque até os demônios creem, mas tremem. E eu não sou crente, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Eu não gosto que me chamem de crente, não. Crente, todo mundo que crê em alguma coisa. Mas quando eu falo, é cristão. Nós vemos uma turma de crentes
nominais. Vocês entendem isso também, né? Nominal é crente só de nome. Nós encontramos para ir lá fora aí. A gente anda muito, de vez em quando alguém assusta, né? Que encontra o pastor, por exemplo, comigo, encontra nos lugares mais inusitados. O senhor aqui, olha, o que tem? Assusta. Hein? Assusta. Tem gente que chega perto do outro e fala assim, fulano. Aí você chega perto da pessoa e fala assim, Pai do Senhor, aí tem um amigo dele lá perto aí. Rapaz, não sabia que você era crente, não? Sabia que você era crente. Você é crente? Qual igreja? Aí ele, com vergonha da igreja, fala assim, aí eu vou lá na Assembleia de Deus de vez em quando. Eu vou lá. Ele não assume, não, que se falar, a pessoa, você é daquela igreja que grita muito? Apesar de que não estou gritando muito, mas não, está ficando muito pouco o argumento. Até para orar, a gente está devagar, quase parando. Não tem desejo mais de orar, não tem desejo de consagrar a vida mais, não tem desejo de acordar pela madrugada e buscar Deus. Aceitei Jesus, está bom, está não, está péssimo. Está ruim. Eu olho para mim, eu fico com vergonha de mim mesmo, tem hora. E tenho a presença de Deus na minha vida, mas eu sinto envergonhado. Quando eu olho para a trajetória da igreja, quando eu olho pela trajetória dos pais da igreja, eu tenho muita vergonha. E vou para os pés do Senhor pedir perdão, pedir misericórdia. Deus tem misericórdia de mim. É por isso que eu não aceito esse nome de crente. É muito raso me chamar de crente. Mas Deus vai tratar com todo mundo. Ninguém vai passar pela porta dos fundos. Aí Paulo consegue lá, né? Vai mandar na tribulação aí, depois que alguém sair, vai acontecer milagre. Por isso que vai falar que vai ficar outra igreja aí, pastor. Deus vai mandar a operação de erro para quem crê na mentira. Quem que está operando milagre? O diabo. Aliás, ele já está trabalhando por aí já. De vez em quando aparece um aventureiro aí, para encher, para desviar muitos crentes desavisados que não lê Bíblia, que não ora, que não consagra a vida, perderam a vontade de consagrar a vida. Irmãos, se nós pudéssemos, aí não tem condição, mas ficar ligado 24 horas no céu. Não é que você vai largar seu serviço, não. Não é que você vai ficar vivendo 24 horas dentro da igreja, não. Quem dera que você pudesse fazer isso. Mas não descolar de Deus de jeito nenhum, porque me chama de saudosista quando eu faço isso, falo isso. Eu vou dizer que eu estou com mais de 50 anos que aceitei Jesus. Nem está aqui o pastor Carlinhos, que é um pouco mais novo que eu. E tem outros pastores, como o pastor Eli aqui, outros pastores, pastor Paulo, que é muito dizendo que é crente também. Se a gente for fazer um paralelo, uma comparação da igreja da época que nós aceitamos Jesus com a igreja de hoje, pastor Paulo. Tá bom? É difícil. É difícil para a gente assimilar. Eu só assimilo porque está escrito na Bíblia que ia ser desse jeito e está sendo desse jeito. Nós estamos vivendo os tempos trabalhosos, os tempos de dificuldade. Né? Eu sempre brinco o seguinte, quando você marca um trabalho na igreja, uma oração, fica assim de crente. Quando fica assim de crente, você dá glória a Deus, não ora de jeito nenhum. E aí nós acostumamos com aquelas mensagens, né? Mentirosas, de certa forma mentirosas. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu estou precisando tomar couro e eu estou querendo receber de Deus alguma coisa, também tomar uma varada. E o cara vai dar pronto, tem gente que pula dessa altura assim. Faz a mão, faz aviãozinho, faz o reteté, pula para lá. Está por fora. Está com nada. Está com nada. Biblicamente falando, não está com nada. Porque eu olho para o arrebatamento da situação da igreja. Se a gente for fazer uma comparação, a geração de Noé, eu não tenho uma estatística, quantos milhões de pessoas tinha na época de pessoas, quantas mil pessoas. Você salva 8 pessoas do dilúvio? Rapaz, misericórdia. Aí você olha para a Bíblia e olha para a igreja que se professa igreja de Cristo. Irmão, e tem gente aí, fizeram até hino aí, baseado nas 10 virgens, que é só 50% que vai subir. Ora, se eu for fazer um paralelo bíblico, não chega de 50% não, viu? Não dá 50% não. Tem um hino que Ninfa e Cálida colocou aí. Então, a igreja sai, começa o julgamento de Deus para o mundo. E aí os crentes ficou
É crente, salvo foi. Não, eu vou subir. Deixa eu só dar um refrescozinho para vocês. Abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse. É só para mostrar, para te ajudar, para você ficar mais esperto. É uma das coisinhas que vai acontecer aqui. Capítulo 9 de Apocalipse. Que isso vai acontecer depois que a igreja sair daqui. Eu estou falando isso porque a igreja foi embora. A igreja foi para o tribunal de Cristo, que é assunto que nós vamos falar semana que vem, se Deus nos der vida e permitir, nós estaremos aqui falando sobre a igreja e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenar ninguém, é para outra coisa. Verso 13 em diante, preste atenção aí. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta, preste atenção, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados. Preste atenção nos detalhes. Para hora, dia, mês e ano. Qual é a função deles? Matar a terça parte dos homens. Só para isso que eles vão ser soltos. Por que não é solto agora? Porque estão determinados por Deus. Quando ele fala que Deus está no controle de tudo, Ele está. Nada acontece sem Deus. É a hora que Ele vai, não vai, acabou. Veja bem. E ouviu o número deles. Veja bem. A gente não está aguentando a tentação desses que já estão soltos por aí. Esse monte de demônio aí. E a Bíblia fala aqui que o número deles é de 200 milhões. Quantos milhões é a população do mundo? Aliás, é quantos bi, né? É bi. Agora, vocês pensam bem que esse tanto de demônio por aí vai ser solto mais 200 milhões em cima dos que estão aí. E só tem uma função. Agora, se você continuar lendo, vocês vão ver o verso 21, que alguém fala assim: não, depois vai arrepender, vai castigar. Olha o que está escrito aí. E não se arrependeram, mesmo com os castigos, mesmo com as dificuldades, mesmo com a morte que eles vão ver. É tipo o que aconteceu aí, e muita gente enganou, com essa pandemia que veio aí, infelizmente, levou muita gente. Eu não lembro mais o número, me fugiu o número, não sei se algum dos irmãos aqui sabe a estatística. Quantas mil pessoas morreram na pandemia no mundo todo? Parece que foi umas 6 milhões de pessoas. Eu não me lembro, eu sei que foi muita gente. E aí nós pensamos assim: não, depois que acabar a pandemia, a igreja vai encher. Eu cheguei a conversar com alguns pastores aqui, hoje o pastor Ivanildo está aqui, nós mesmo conversamos sobre isso. Aconteceu exatamente o contrário. Fique em casa. Fique em casa. E o pessoal gostou de ficar em casa, teve gente que nunca mais botou os pés na igreja. Nem vendo a praga. Eu vi uma entrevista numa rádio aí de Minas Gerais, acho que foi Itatiaia. A pessoa perguntou assim: escuta aqui, quando acabar a pandemia, o que você vai fazer? Vou para a balada, vou virar a noite inteira. É para onde o mundo está direcionado. Em vez de falar assim: vou procurar uma igreja, vou procurar aceitar Jesus, se não tem Jesus, se tem Jesus, vou ficar quieto nos pés de Jesus para vencer isso. Ô, irmãos, o mundo vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Já no maligno. Então, isso está acontecendo. Então, da pandemia para cá, as nossas denominações religiosas, denominações do Brasil, ela teve uma queda drástica, com o desânimo de muitos crentes que perderam, culparam Deus e não sei o quê. Eu, por exemplo, eu peguei Covid 2 vezes, eu não tinha problema nenhum. E eu peguei Covid uma época, não tinha vacina, não. Deus não quis levar, não era hora de levar, acabou, não vai levar mesmo. Mas tem uma coisa que eu fiz.
Eu não deixei de visitar, não deixei de orar, não deixei de buscar, não deixei de servir. Eu estava preparado, se fosse embora também, está na hora de ir, então está preparado também. Que de repente nós estamos preparando para o arrebatamento, mas às vezes Jesus vem para nós antes, né? E aí, como é que fica? Às vezes vem antes. A gente vai ao encontro dele. Então, é preciso entender que, olha, não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Não vai arrepender. Por que não arrepende? Porque o Espírito Santo saiu com a igreja. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se não estiver aqui, quem que vai te convencer? Paulo escreveu, aguarda somente o que o detém até que do meio seja tirado. Depois que for tirado, pronto, acabou. É onde que eles inventaram esse negócio aí. Não, eu vou derramar meu próprio sangue, vou ser martirizado. Irmão, a gente não está aguentando ser crente com essa maré mansa que nós estamos aí, pastor Galinho. Não está aguentando ser crente aqui, do jeito que está o mundo aí. Nós podemos ler Bíblia onde quiser, podemos pregar onde quiser, podemos orar no meio da praça lá. Ninguém perturba a gente for orar. Os templos ficam abertos 24 horas. Aí depois, esses camaradas, esse pessoal que pensa isso, eles querem que a gente acredite que depois que a igreja for arrebatada do Espírito Santo sair, eles vão ter uma segunda chance, eles vão aguentar lá o anticristo. Ele falar que nunca confessou Jesus. Primeiro erro que você tem. Se eu não subir, é porque eu nunca tive Jesus realmente na minha vida. E depois que a igreja subiu, eu falo assim, não, eu sou crente. Ô, irmão, sinceramente, nós temos que tomar juízo. E encarar a realidade, a bíblica, com mais seriedade. E parar de ouvir esses contos de fatos, esses enganadores, que Jesus avisou aqui em Mateus 24, que ia surgir para o mundo afora aí. Aí, aparece, eu não vou citar nome por questão ética, até gente que já foi nossa. Está ensinando asneira aí, tem muita gente que é seguidor dessas pessoas. Ô, irmãos, eu tenho muitos pastores que foram exemplo na minha vida. Tem. Muitos pastores, homens de Deus, são exemplos para a minha vida. Foram e tem outros que são exemplo para a minha vida. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Aqui que eu sigo, aqui, ó. A minha bússola aqui, ó, o meu orientador aqui. Eu admiro, é como Paulo falou com o pessoal, ele podia falar isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou isso. Tem esses homens que é digno de você imitar eles. De você usar a vida deles como alicerce. Mas tem outros aí que está seguindo essas pessoas, principalmente nesse limiar do século XXI, é porque ele está facilitando. Não, você pode fazer isso. A Bíblia fala que não pode, eu falo que pode. Você não deve praticar isso. Ah, não, não tem problema, não, você pode praticar. Isso aí foi para o tempo lá dos apóstolos. Isso aí foi lá para o tempo da igreja primitiva. Hoje nós estamos agora, agora tem inteligência artificial. Estão na graça. Que graça, irmão. Que alguém interpreta isso muito mal. Interpreta esse negócio de lei e graça, tempo da lei, tempo da graça. Que, irmãos, eu acho que é pior agora do que o tempo da lei. Eu não sou obrigado, evidentemente, a fazer nada. Que na lei, faça e viva. Na graça é viva e faça. Mas eu tenho que fazer do mesmo jeito. E lá, às vezes, eu morria a minha carne. Aqui não, morre a minha alma e meu espírito. E alguém, estou na graça. Aí Paulo falou assim, né? Só para contradizer esse que pensa assim. Alguém diz, lê esse versículo lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí o mesmo Paulo falou assim, então eu vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Ele falou, de modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Então sai fora. Sai fora. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Nós estamos brincando com coisa séria. E nós estamos, é tipo assim, é uma pessoa que está caçando um tesouro, está faltando isso aqui para você bater a enxada e achar o veio. E você para. Daí um bocadinho, estoura. A igreja vai embora, você fica, aí a gente fica. Você não, tomara que você não fica, que eu não fique, que ninguém fique. Deus que me livre, não quero que ninguém fique. E vai ser muito triste para todo mundo se ficar aqui. Deus que nos guarde, tenha misericórdia de nós. A coisa é muito séria. Vamos voltar lá em Mateus. Já está aí terminando, já está mandando parar. Só para mim terminar.
Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não vou ficar parando isso aqui. A gente está vendo isso ao olho nu por aí. É o que eu estou falando aqui. Tem gente que é seguidor do fulano, que é seguidor do Beltrano, que o Beltrano está operando milagre, que o milagre... Oh, irmão, fica com Jesus. Vamos lá. Vireis de guerra, rumor de guerra, olhar... Irmãos, levantará a nação contra a nação. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Deixa eu só frisar uma coisa. Sinais externos. Não existe mais sinais externos para acontecer, sinais da vinda de Jesus. Você sabia disso? Esse negócio de terremoto agora está parando, era 1 por ano, agora está dando 1 a cada 2 minutos, a cada 10 minutos. Até onde nunca tremeu terra, está tremendo agora. Está mais do que avisado. Antes dava um tremor de terra 1 vez por ano, agora não, é 1 por hora, ou menos do que isso. Você liga tremor de 7 pontos, não sei o quê, na escala Richter, não sei o quê, não sei o quê. Não é sinal mais. Tsunami, maremoto, guerra. Está aí, essas guerras aí, não acabam mais. Não acaba. Falsos profetas aí. Falsos profetas, irmãos, misericórdia. Não dá para a gente ficar falando. E aqui vem, depois se multiplicar a idade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança. Agora, o problema maior nosso é o que nós estamos vivendo dentro da igreja. O maior sinal é dentro da igreja. Acabou o sinal de fora, agora é dentro de nós. Está sentado do nosso lado. Frieza, mornidão, desânimo. E no final, apostasia. Quantos nós que voltou para trás? Eu fui crente. Agora não sou mais. Eu vivi fora da igreja. Eu estou louvando a Deus que tem muitos ainda que estão voltando para a igreja. Lá em Bela Vista mesmo, eu recebi lá agora 10 anos. Desviado, voltou para a igreja. Levantou a mão lá, voltou para a igreja. Lá vai anunciando, Deus lá vai despertando essas pessoas, lá vai voltando. E muitas vezes que estão aqui, os em evidência hoje, está indo embora, está saindo. Está indo embora. Mas nós somos chamados, irmão, sabe que nós somos chamados para a salvação e não para a perdição. Deus nos chamou para a salvação. Não é por causa do que acontece aqui que eu vou deixar ir embora. A única oportunidade que eu tenho de livrar desse mundo de trevas aqui. Paulo falava assim, ele tinha tanta certeza que quando a casa desse tabernáculo se desfizer, eu tenho uma morada eterna nos céus. Aleluia, glória a Deus. Ele estava aqui, mas o pensamento dele estava ali. Ele estava doido para sair daqui, para estar com o Senhor. Lógico que tudo tem um tempo. E quando a gente fala assim, você não quer morrer, não. Morrer, todo mundo vai morrer se Jesus não arrebatar. Mas você tem medo de morrer? Nem um pouco. Mas nem um pouco mesmo. Eu não me preocupo com isso. Eu preocupo em ter minha vida preparada se chegar esta hora. Aí eu preocupo. Mas estando preparado, não faz diferença para mim. Quero estar aqui, cara, nós temos uma missão a cumprir aqui, todos nós temos. Mas na hora que Deus fala assim, está pronto, nós vamos embora para lá. Agora, a igreja precisa de abrir o olho, porque não falta mais nada. Eu não sei nem se nós vamos chegar em casa e Jesus vem buscar a igreja, ou se amanheça amanhã, não vai acontecer essa noite. Ninguém pode garantir, porque sinais não faltam para cumprir mais. Mas na Bíblia fala assim, desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele vai te iluminar, Ele vai te despertar. Eu não vim trazer essa palavra aqui simples, mas bem sem questão técnica nenhuma. Eu estava mexendo com esse assunto no curso teológico, e aproveitei o gancho quando o Clebinho falei, vou falar sobre isso. Porque é uma necessidade iminente para nós. É uma necessidade para a igreja. Nós envolvemos muito, eu nunca vi. Eu estava conversando com o pastor Gil, e eu questiono muita coisa hoje. Eu nunca vi uma geração doente hoje. Não sou tão antigo, mas eu nunca vi esse negócio de ansiedade, crise de ansiedade, crise depressiva. Eu nunca vi acontecer tanta coisa desse jeito. Aí Jesus falava assim, no Mateus capítulo 6,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não precisa de se andar ansioso. Se você tem Jesus e o Espírito Santo na sua vida, Ele te entende. Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você precisa. Ele te sustenta com as suas mãos, entrega a Ele a sua ansiedade. A Bíblia diz que Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós. E vai continuar cuidando de nós até a hora que chegar o momento. Mas prepara a sua vida. Prepara a sua vida, prepara para você encontrar com o Senhor. Prepara para esse momento glorioso que é o ápice da igreja. É a coisa mais gloriosa que vai acontecer com a igreja. É o arrebatamento da igreja. Aí você fala assim, não, melhor é chegar lá no céu. Não, nós só vamos chegar no céu se nós formos arrebatados. Então é o ponto culminante nosso aqui, nessa esfera terrena, é o arrebatamento. Ou então nós partimos salvo para lá. Agora, prepara, faça um exame na sua vida, pensando, se Jesus vier hoje, como é que vai ser essa situação? Você vai subir ou você vai ficar? Ou tem algo aqui embaixo que está te prendendo? O que te prende aqui? Tem muita gente presa por coisas ínfimas, coisas banais. Qualquer coisa comparado com o que Deus preparou para nós é banal. Lá está escrito em 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não precisa, não vou nem te perguntar, que você sabe que Deus te ama. Eu sei que Deus me ama. Mas eu devolvo a pergunta no sentido contrário. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você pode glorificar, que tem coisa gloriosa preparada para mim e para você lá. Agora, quem ama a Deus renuncia. Quem ama a Deus, ele vence o mundo. É o amor de Deus que nos faz vencer o mundo, vencer a carne, que é o nosso dos maiores adversários, pior até que é o diabo. Mas ele ajuda nós vencermos a nós mesmos, para nós chegarmos lá. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Nós vamos estar passando os avisos aqui, glória a Deus por essa palavra, mas me ajuda aí, Gabriel, coloca para mim, fazendo favor, Apocalipse 9:6, eu estava conversando com o pastor aqui, olha aí para vocês verem como é que o negócio vai ser bacana, Apocalipse 9:6, um dos primeiros versículos que eu aprendi com o pastor Antônio, nunca saiu do meu coração, pesado isso aí. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte vai acontecer o quê? Só por aí vocês já viram, né? Que vai ser brincadeira, não. Está escrito, e vocês, a gente tem procurado falar sempre na escola dominical aqui, a Bíblia está se cumprindo tanto. Quantas vezes, pastor Antônio, nós vimos as pessoas falar assim, você não pode falar que foi uma baleia que engoliu Jonas, não, que é impossível uma baleia engolir um homem. Aí o que aconteceu agora há pouco tempo? Eles filmaram uma baleia engolindo um rapaz. Então, assim, isso é para ver que a Bíblia vai se cumprir mesmo, né? Não tem como fugir disso aí, não. E está escrito aí, ó. E naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Só para ter uma ideia, né? Então é melhor subir com Jesus, deixar esse negócio de eu vou subir na segunda, isso não tem jeito, não. Isso é pesado. Irmãos, amanhã nós temos ciclo de oração aqui às 19 horas. Temos também o discipulado, 19 horas também, aí com o pastor Adão e o irmão Raimundo. Temos estudo com os jovens e adolescentes às 19h30.